Oi, mentes! Hoje no vídeo falamos por que nos justificamos e como isso nos atrapalha. Já aconteceu com você? Alguém te acusa de algo injusto ou distorce completamente suas intenções. E qual é o seu primeiro impulso? Explicar tudo, justificar cada detalhe, tentar esclarecer o mal-entendido, implorar para que a pessoa entenda o seu lado da história. Parece racional, parece justo, parece humano, mas é exatamente nesse momento que você entrega o seu poder. Antes de começarmos, se este conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse apoio ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Agora vamos ao ponto principal. Quando você se justifica, você aceita automaticamente duas coisas perigosas. Primeiro, você reconhece que a outra pessoa tem autoridade para julgá-lo. Segundo, você demonstra que precisa da aprovação dela para se sentir inocente. Nesse momento, você entrou em um jogo emocional e entrou em desvantagem. Séculos atrás, Niccolò Machiavelli já entendia isso com clareza. O poder não depende apenas da verdade, ele depende da narrativa. Quem controla a narrativa, controla a percepção. E quem controla a percepção, controla o resultado. Quando você se apressa em se justificar, a mensagem que transmite é clara. Estou nervoso. Estou tentando provar algo. Preciso que você acredite em mim. Para quem te ataca, isso é como o cheiro de sangue para um predador. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já viu pessoas inocentes tentando desesperadamente se explicar e ainda assim sendo tratadas como culpadas? Isso acontece porque na mente de muitas pessoas, quem se defende demais parece fraco, ou parece estar escondendo algo. É injusto, mas é real. Esse é o erro central. Acreditar que a explicação limpa sua imagem. Na maioria das vezes, não limpa. Ela apenas confirma que você aceitou o julgamento da outra pessoa como válido. Você colocou o seu destino nas mãos de quem o acusou. E pior ainda, demonstrou que se importa demais com a opinião dela. Isso se torna munição emocional. Mas existe um caminho diferente. Um caminho mais frio, estratégico e psicológico. Um caminho que não busca ser compreendido, mas respeitado. Ele não implora por aprovação. Ele cria uma presença tão firme e inabalável que qualquer acusação perde força. Esse é o princípio maquiavélico. Nunca se justifique. O poder do silêncio. Quando você para de reagir como a maioria das pessoas, algo curioso acontece. Você sente como se um peso tivesse sido retirado. É como sair de uma prisão invisível que você mesmo construiu. Durante muito tempo, a autojustificação foi apenas um pedido silencioso de aceitação. Mas o verdadeiro poder não exige aceitação. Ele exige respeito silencioso. Aqui entra outro princípio poderoso. Silêncio e reversão estratégica. Maquiavel escreveu que é melhor ser temido do que amado, caso não seja possível ser os dois. Isso se aplica diretamente ao que estamos discutindo. Quando você explica demais tentando ser compreendido, talvez até conquiste simpatia, mas dificilmente conquista respeito verdadeiro. E em jogos de poder, quem não é respeitado acaba sendo manipulado. Quando você decide não se justificar, envia uma mensagem clara. Eu não reconheço esse jogo. Eu não entro nesse território. Isso cria desconforto imediato em quem te ataca. Porque a pessoa esperava uma reação emocional, esperava uma discussão. Esperava te desestabilizar, mas em vez disso você oferece calma, ou pior, indiferença. Imagine alguém dizendo, você é arrogante. A reação comum seria, não, você me entendeu mal, eu não sou arrogante. Mas uma resposta estratégica seria algo simples como, interessante ponto de vista. E pronto. Sem explicação, sem defesa, sem implorar por compreensão. Esse silêncio quebra completamente o roteiro emocional. O acusador esperava conflito. Sem conflito, ele fica sozinho no palco. E então começa a duvidar. Será que exagerei? Será que parecia agressivo? Será que os outros estão vendo isso? Assim, a narrativa começa a se inverter. E quando você responde com uma reversão sutil, o impacto pode ser ainda maior. Se dizem que você é manipulador, você responde. Curioso como as pessoas chamam de manipulação aquilo que não conseguem controlar. Se dizem que você é frio, você responde. Interessante como a calma pode assustar algumas pessoas. Nesse momento, a acusação volta como um espelho para quem a fez. Esse é o princípio. Não se defenda impulsivamente. Mantenha presença. Mantenha controle. O resultado? Você se torna emocionalmente difícil de atingir. As pessoas começam a pensar duas vezes antes de te atacar. Não porque você se explicou melhor, mas porque você parece imperturbável. Como aplicar na vida real? Essa estratégia cria um efeito poderoso. Quem tenta te acusar começa a parecer desesperado. E quem observa começa a te ver como alguém com controle emocional. Você não venceu porque provou sua inocência.
Você venceu porque não entrou na batalha. Agora veja como isso funciona na prática. No trabalho, alguém diz em uma reunião: "Não acho que sua estratégia seja boa." A reação comum seria se justificar. Mas uma resposta estratégica seria: "Boa observação. Como você faria diferente?" Agora o peso da prova mudou de lado. No relacionamento, seu parceiro diz: "Você não se importa comigo." A reação comum seria listar tudo o que você já fez. Mas uma resposta mais consciente poderia ser: "É assim que você se sente?" Agora a emoção precisa ser explicada por quem fez a acusação. Nas redes sociais alguém comenta: "Você só quer aparecer." A reação comum seria explicar tudo. Mas uma resposta estratégica pode ser algo simples. Interessante como a verdade incomoda algumas pessoas. De repente você não está mais se defendendo. Você está controlando a narrativa. Essa lógica funciona em muitas situações. Chefes difíceis, familiares controladores, amigos competitivos. A regra é sempre a mesma. Quem controla a emoção, controla o resultado. E com o tempo surge um efeito curioso. As pessoas começam a pensar 2 vezes antes de provocar você, porque agora sabem que você não reage como um alvo fácil. Você se torna algo diferente. Um espelho. A verdadeira transformação acontece quando você elimina a necessidade constante de se explicar. Você deixa de ser reativo e se torna estratégico. A partir de agora, lembre-se de 3 princípios simples. 1. Silêncio calculado. Nem todo ataque merece resposta. 2. Respostas curtas e neutras. Interessante ponto de vista. Entendo que você veja assim. 3. Reversão elegante. Exponha a fraqueza da acusação sem parecer agressivo. Não se trata de frieza. Trata-se de não depender da validação dos outros. Você não precisa ser aprovado por todos. Você está construindo algo mais poderoso. Estabilidade emocional e presença. Pessoas que vivem se justificando parecem inseguras. Aquelas que falam pouco e mantêm postura firme parecem ter autoridade. E o mundo respeita quem demonstra controle sobre si mesmo. Quando você domina essa habilidade, algo interessante acontece. Seus inimigos se sentem desconfortáveis. Seus amigos passam a respeitá-lo mais. E muitas vezes outras pessoas começam até a defendê-lo, sem que você peça. Essa é a chamada vitória sem guerra. Você não briga, não se desgasta, não implora por aprovação. Você simplesmente permanece firme. Tão firme que qualquer ataque contra você começa a parecer pequeno. Então lembre-se, da próxima vez que alguém tentar provocar ou acusar você, respira, fique em silêncio. E lembre-se de uma coisa: você não deve explicações a quem tenta te desestabilizar. Porque o verdadeiro poder não está em convencer todos ao seu redor. O verdadeiro poder está em não precisar fazer isso.